1914, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a Itália era, formalmente, parte da Tríplice Aliança ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Contudo, ao contrário do que se esperava de um pacto militar, a Itália permaneceu neutra nos primeiros meses do conflito. Essa decisão levantou dúvidas e especulações entre as potências europeias. Afinal, por que um país aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria optou por não entrar em guerra ao lado delas? E mais surpreendente ainda, por que no ano seguinte, em 1915, a Itália declarou guerra contra a Áustria-Hungria e em 1916 contra a Alemanha? Essa virada inesperada não foi fruto de impulsos, mas sim de cálculos estratégicos e interesses territoriais que definiriam o curso da política italiana no século XX. A Itália havia assinado a Tríplice Aliança em 1882, mas sua relação com os parceiros era, desde o início, ambígua. O pacto era defensivo. Significava que a Itália só estaria obrigada a entrar na guerra se seus aliados fossem atacados. Quando o conflito começou, no entanto, foi a Áustria-Hungria quem declarou guerra à Sérvia e a Alemanha quem atacou a Bélgica e a França. A Itália usou isso como justificativa para se manter neutra. Mas havia também outro fator: a rivalidade histórica entre a Itália e o Império Austro-Húngaro. Desde a unificação italiana em meados do século XIX, havia tensões territoriais não resolvidas, especialmente em relação às regiões do Trentino, Tirol do Sul e da Ístria, que estavam sob domínio austríaco, mas possuíam populações italianas. Assim, lutar ao lado da Áustria seria, para muitos italianos, trair o ideal do risorgimento, a luta pela unificação e identidade nacional. Nos bastidores diplomáticos de 1915, a Itália começou a negociar com os dois lados. Os impérios centrais tentaram convencer os italianos a entrarem na guerra ao seu lado, mas ofereceram poucas concessões. Os aliados, Grã-Bretanha, França e Rússia, foram mais astutos. Prometeram territórios austríacos com população italiana, como o Trentino Alto Adige, o litoral austríaco, com Trieste e a Ístria, além de partes da Dalmácia, se a Itália declarasse guerra ao Império Austro-Húngaro. O acordo foi selado em segredo no Tratado de Londres, em abril de 1915. Um mês depois, em 23 de maio de 1915, a Itália rompe oficialmente com a Tríplice Aliança e declara guerra contra a Áustria-Hungria. A entrada na guerra é acompanhada de entusiasmo nacionalista, mas a realidade do fronte logo se revela dura e sangrenta. O fronte italiano se estabeleceu nos Alpes e nos vales do norte do país. Ali, os soldados italianos enfrentaram o exército austro-húngaro em condições extremamente difíceis, combates nas montanhas, sob neves eternas, em cavernas, penhascos e geleiras. As batalhas do rio Isonzo, especialmente, tornaram-se sinônimo de carnificina e estagnação. 12 ofensivas que, durante 2 anos, resultaram em pesadas baixas e pouco avanço territorial. A Itália pagava um preço alto por sua escolha. O país era menos industrializado do que os demais e lutava com um exército mal equipado, sob o comando de generais incompetentes e arrogantes, como o Luigi de Cadorna. O moral das tropas era baixo e a população civil sofria com escassez de alimentos e a censura. Durante o primeiro ano de combate, a Itália limitou-se a combater apenas a Áustria-Hungria. Mas a aliança entre a Alemanha e Viena tornava essa separação cada vez mais artificial. A presença crescente de tropas e apoio alemão no fronte austríaco fez com que a pressão dos aliados aumentasse para que a Itália ampliasse a sua guerra também contra a Alemanha. Em junho de 1916, a Itália finalmente cedeu. Declarou guerra contra o Império Alemão. A motivação era tanto política quanto militar. Politicamente, servia para reforçar a confiança junto aos aliados ocidentais. Militarmente, refletia a percepção de que a Alemanha estava de fato envolvida diretamente nos combates contra os italianos. A entrada da Itália na guerra contra a Alemanha parece, à primeira vista, contraditória. Mas, olhando mais de perto, revela-se como parte de uma estratégia realista e nacionalista. A Itália não entrou na guerra por lealdade a alianças,
mas por ambições territoriais e cálculos políticos. O governo italiano avaliou qual lado poderia oferecer mais após a guerra e optou pelos aliados, que prometeram terras que satisfariam o desejo de completar a unificação nacional. A Alemanha, embora aliada formal, era vista como um obstáculo ao enfraquecimento do Império Austro-Húngaro, inimigo histórico da causa italiana. A decisão italiana mostra como a Primeira Guerra Mundial não foi apenas um choque entre ideologias ou sistemas de governo, mas também uma guerra de interesses nacionais, onde alianças podiam ser rasgadas e reescritas conforme o momento. E nesse jogo diplomático brutal, a Itália trocou de lado não por traição, mas por oportunidade. Uma escolha que a colocaria entre os vencedores da guerra, mas que também deixaria marcas profundas em sua economia, sociedade e política no pós-guerra. Galípoli, Verdun, Somme ou Isonzo, cada frente teve sua tragédia, e a da Itália foi lutar entre montanhas, por promessas, contra antigos aliados e por um futuro incerto.